Vamos falar agora sobre a vacina da Covid. Vamos tirar algumas dúvidas com a pessoa que nós achamos mais do que viável, uma pessoa capaz de falar conosco sobre a vacinação contra a Covid-19. É o professor Caio César de Souza Alves. Ele é biólogo, mestre e doutor em saúde com pós-doutorado em imunologia. É também professor de imunologia e microbiologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Professor Caio, professor doutor Caio, bem-vindo à Conexão, obrigado pela presença. Obrigado, bom dia, Alain, obrigado a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite para poder falar aqui e dar maiores explicações nesse momento que a gente precisa mesmo de informação de qualidade. Informação de qualidade que a gente precisa. E eu quero saber já de início, professor, como que o nosso organismo ele reage ao receber, né, a dose da vacina, com as vacinas no modo geral, né, para a gente começar a entender, introduzir a nossa entrevista, como que o nosso organismo ele reage com qualquer vacina. Como é que é essa reação? É diferente de uma vacina para outra? Sim, tem variações entre as vacinas, mas no geral elas funcionam mais ou menos da mesma forma. Você recebe um antígeno do vírus ou da bactéria, do micro-organismo, mas vamos focar no vírus, o antígeno do SARS-CoV, tá? Você recebe esse antígeno, seu organismo vai reconhecer aquele antígeno e vai montar uma resposta contra aquele antígeno. Então, da uma próxima vez que você entrar em contato com aquele vírus, quando você tiver contato com uma infecção, você vai estar protegido. Então, o seu organismo produz, você recebe aquele antígeno, as células capturam aquele antígeno, apresentam para células auxiliares, linfócitos T auxiliares, esses linfócitos montam uma resposta, ativam as células B, que produzem anticorpos, os plasmócitos passam a produzir anticorpos, e esses anticorpos levam à sua segurança contra a próxima infecção. Você passa a ficar imune a uma nova infecção contra o vírus. Então, basicamente, assim, bem por alto, é assim que funcionam todas as vacinas. Doutor Caio César, aqui Aníbal Gonçalves, e eu pergunto ao senhor. Anteriormente, vamos dizer, há tempos idos, as vacinas levavam em torno aí, digamos, de 10 anos para serem elaboradas. Essas vacinas contra a Covid-19, eu diria, elas foram elaboradas em um tempo de cerca de um ano e pouco. Eu pergunto ao senhor, doutor Caio César, é seguro vacinar contra a Covid-19? Bom dia, Aníbal. É seguro vacinar. Aqui eu vou explicar a questão do tempo, tá? O tempo que levou, como um tempo mais curto, foi devido a alguns fatores, tá? Primeiro, o vírus, o SARS-CoV-2, vírus da Covid, ele é muito comum, é muito semelhante a outros vírus do coronavírus, de outros vírus da família coronavírus, como o vírus da SARS, o vírus da MERS, o vírus que causam síndrome respiratória em gado, em frangos, em aves em geral. Então, já tinha muito estudo sobre produção de vacina para esses outros vírus. Então, uma base teórica sobre conhecer o vírus, a ação, a forma de trabalhar dele já se conhecia, então você já tinha um passo grande nisso. Um segundo item que ajudou a acelerar o processo da vacina foi a utilização de modelos computacionais, simulação computacional, que está sendo muito utilizado na área biológica agora, e isso possibilitou acelerar o conhecimento da ação do vírus, como que ele agiria no organismo e como que você poderia responder contra ele. Além disso, pela situação de emergência, diversos organismos liberaram que diferentes fases do processo para a produção da vacina, você tem um estudo pré-clínico, um estudo in vitro, um estudo com animais, depois você passa para os estudos de fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3. E cada um desses estudos tem um tempo pré-determinado para poder ser realizado. E é isso que leva em torno de 10 anos. Mas pelo processo emergencial, foi possibilitado que estudos pré-clínicos fossem feitos junto, tanto in vitro como em animais, e os estudos clínicos também fossem feitos integrados.
o estudo de fase 1 junto com fase 2, para poder acelerar o tempo de resposta disso. Por isso a gente teve um tempo recorde, esse é recorde mesmo, antes dessa vacina, só a vacina da cachumba que tinha sido feita com menos tempo, foram 4 anos, então esse é o recorde de produção de vacina que a gente teve, tá? E é seguro, tá? É seguro porque foram feitos todos os processos, a Anvisa fez todo o detalhamento, o estudo, as análises, então, para vacinação emergencial é seguro, não tem problema isso, só que, da mesma forma que é um vírus novo e a gente ainda está aprendendo sobre ele, a vacinação está nova. Então, alguns grupos, por exemplo, já estão determinados na bula, por exemplo, gestantes, lactantes, não é recomendado a vacinação agora, porque não foi feito estudos com esses grupos. Então, não sabe se tem vai ter algum problema, alguma reação com relação a isso. Todas as reações que estão sendo reportadas pela vacinação contra o Covid, pelas vacinas que estão em uso, são reações já sabidas que podem ocorrer com outras vacinas, febre, uma dor de cabeça, uma dor muscular, mas são muito mais relacionadas aos adjuvantes, né, aos outros componentes que são feitos para poder produzir a vacina, não necessariamente ao vírus. Então, a vacina é segura e é importante vacinar. Não só contra o Covid, mas contra todas as outras infecções que puderem ser vacinadas. É isso, o professor, o doutor, explica pra gente agora a vacina. Ela começou a ser aplicada no Brasil no último domingo, né? Aqui em Teoflotone ontem, e a gente quer saber até quanto tempo que a gente pode ser imunizado de fato contra a Covid-19. Ela traz uma imunização imediata, vacineito imune? É assim que funciona? Não é assim que funciona. A gente tem que tomar cuidado, que a gente vai estar em isolamento, mas precisa ir na rua para resolver uma outra coisa, no supermercado, e a gente já está vendo pessoas na rua que saiu a vacina, já está tudo bem, já posso sair sem máscara, começar a fazer aglomeração. Não é assim, entendeu? A vacina, ela leva um tempo para montar a resposta, tá? O organismo precisa reconhecer, montar tudo aquilo que eu falei de montar a resposta, apresentar, produzir anticorpo. Então, isso leva pelo menos 14 dias. Na vacina para Covid, ainda é diferente, porque são 2 vacinas diferentes que estão sendo aplicadas, tá? A Coronavac, as 2 vacinas precisam de segunda dose, para você aumentar a capacidade de resposta do organismo, tá? A Coronavac, você vai receber a primeira dose, então é recomendado você recebe a dose, volta para casa, mantém distanciamento social, mantém máscara, higienização, protocolo de higienização. 14 dias depois, você vai receber uma segunda dose da vacina, mas não está imune ainda, entendeu? Você tem que continuar mantendo o possível de distanciamento, os protocolos de higienização, por mais, pelo menos, um mês, para poder começar a voltar à normalidade. Só que não só isso. Só vai voltar à normalidade quando a gente tiver um número suficiente de pessoas vacinadas. Até lá, não é, tomei a vacina, beleza, vamos montar aqui, fazer um churrasco, vamos já juntar aqui, sentar no bar, voltar à vida normal. Não, porque tem outros protocolos, outras questões que precisam ser detalhadas e não dá para poder perder a batalha agora que a gente já está no final. Então, já conseguiu a vacina, mas tem que continuar mantendo os protocolos. Então, para voltar, vai demorar um pouco ainda. Doutor Caio César, o senhor disse aí de um número de pessoas que precisam ser vacinadas. Muito se tem falado, inclusive, na chamada imunidade de rebanho. Então, nós leigos, nós queremos saber do senhor, doutor Caio César, quantas pessoas têm que ser imunizadas, vacinadas, para que a gente possa ter essa tranquilidade, digamos, desse quase novo normal? Sim, então, para chegar a esse novo normal, essa quantidade de pessoas influencia a eficácia da vacina, tá? Então, dependendo da eficácia, você vai precisar de uma maior quantidade de pessoas ou não. Mas fala-se em torno de 70% a 90% da população estar vacinada, para você poder voltar a esse novo normal,
por causa da eficácia da vacina. Então, só quando tiver esses 70%, 90%, que seria a imunidade de rebanho, que você vai ter a capacidade de voltar a um novo normal. Vamos chamar de novo, porque isso vai ser um aprendizado. A gente vai ter que aprender o que aconteceu com 2020 e aplicar daqui para frente para não correr o risco de desenvolver uma nova, outra infecção, uma nova pandemia. Tá? Então, é em torno disso aí, 70% a 90% da população vacinada. Doutor professor Caio César, explica pra gente agora a diferença da Coronavac e da AstraZeneca, né? Tem muita gente com preconceito com a Coronavac, principalmente por questões políticas, por ter uma parceria do Butantan com a Sinovac e as pessoas estão preferindo mais a AstraZeneca por ser de Oxford, mas a AstraZeneca ainda não começou a produção na Fiocruz, que é o laboratório parceiro aqui no Brasil. Qual que é a diferença da forma de ação dessas vacinas em nosso organismo? Sim, a diferença é na forma de ação, mas não só na forma de ação, na forma de produção. A vacina da Coronavac é feita com vírus inativado. O que é o vírus inativado? É o vírus morto. Vou colocar morto aqui entre aspas, porque o vírus tem uma discussão se o vírus tem vida ou não. Então é um vírus inativado, ele não consegue montar resposta, ele não consegue fazer nada. Você só tem lá o envelope dele, só tem as proteínas dele. Então eles pegam aquele vírus, eles fazem uma cultura em célula com o vírus, depois que você tem uma grande quantidade daquele vírus, você inativa ele, deixa ele incapaz de se reproduzir, de ativar, de fazer infecção, e aí você monta a vacina com isso. E aí você vai, injeta, o organismo vai reconhecer as proteínas em superfície, né, a proteína spike, que todo mundo está falando, vai reconhecer aquela proteína e vai montar a resposta contra aquela proteína para uma próxima vez que você for infectado, você está imune àquela infecção. A vacina da AstraZeneca, ela é feita de forma diferente. Eles pegaram um pedaço do material genético do SARS-CoV, um pedaço que codifica a produção da proteína. Então, você tem a produção do spike, para produzir o spike, você tem dentro do vírus um pedaço do material genético que produz isso. Então, eles pegaram aquele pedaço do material genético, inseriram esse pedaço do material genético num outro vírus, no caso aqui um vírus que causa resfriado em macaco, mas em seres humanos não causa nada, não faz nada, ele nem replica dentro do ser humano, ele só infecta a célula, mas não consegue fazer nada além disso. Então, inseriram esse pedaço de DNA nesse vírus, e aí quando você for receber a vacina, você vai ser infectado por esse vírus dos macacos, da gripe, do resfriado de macacos, que não vai te causar nada, mas vai ter um material genético que produz a proteína spike. Esse material genético vai começar a produzir proteína spike naquela célula, o organismo vai entender que aquela célula foi infectada pelo coronavírus como se fosse uma infecção normal, mas não vai ter infecção porque não tem coronavírus, ele não produz nada além da proteína spike. Então ele vai produzir a proteína e aí o organismo vai começar a responder contra aquela proteína, montando a defesa. Por isso até a diferença de tempo. A Coronavac só são 14 dias, a outra precisa de 4 semanas para poder começar a fazer a segunda dose. Essa diferença é até no mecanismo de ação delas. Tá? As duas são seguras, a da Coronavac é muito segura, porque ela usa o processo de vírus inativado, que também é utilizado em muitas outras vacinas, vacina da polio com vírus inativado, então você tem diferentes vacinas que usam o mesmo protocolo de inativar o vírus, e até hoje não tem problema nenhum com isso. Então são todas as duas seguras e eficazes. Doutor Caio César, foram divulgados os resultados de eficácia da Coronavac. E inicialmente a gente pode perceber claramente que esses resultados estão acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde e também pela própria Anvisa aqui no Brasil. O que o senhor pode nos dizer sobre a eficácia da vacina Coronavac? Sim, vamos tentar explicar um pouco isso, que isso gerou bastante confusão. Assim, eu entendo que por pressão política eles tiveram que apresentar o resultado e acabou que no final gerou uma confusão o resultado que eles mostraram. Tá?
Então está mostrando aí o que significa isso. A pessoa que foi vacinada, ela tem 50,38% de chance, quer dizer, ela tem mais que 50% de chance de não ter infecção, não desenvolver Covid, tá? Se, por acaso, ela desenvolver Covid, ela tiver naqueles menos de 49% que desenvolveu Covid, ela tem 78% de chance, quase 78% de chance, de que a doença que ela desenvolver vai ser assintomática, ou no máximo leve, entendeu? E ela tem 100% de certeza que ela não vai desenvolver um quadro grave ou moderado. Então, os quadros que causam problema na infecção pelo Covid, que levam à hospitalização, levam à internação, precisar ficar no UTI e a óbito, você tem certeza que não vai ser desenvolvido após a vacinação, tá? Então, se você vacinou, mas desenvolveu a doença, essa doença que você vai desenvolver é uma doença assintomática ou leve, tá? E aqui entra a questão da eficácia, do número de pessoas, o tempo para voltar à normalidade. E a questão de voltou normal, vacinei, estou protegido. Não é isso. Como são 50% ou 70%, não tem uma eficácia de 100%, não, que pode ser que você não esteja protegido. Então, você vacinou, você acha que está protegido, mas não está protegido e acaba que vai sair lá, vai voltar ao normal, vai voltar a fazer aglomeração e vai ficar infectado para aquela doença e vai continuar transmitindo a doença. Como vai levar um tempo para poder imunizar toda a população, chegar naqueles 70%, 90% da população imunizada, se depois de vacinar você não mantiver os protocolos de segurança, você vai acabar transmitindo aquele vírus para pessoas que ainda não foram imunizadas e aí vai continuar rodando esse vírus na população e gerando problemas para as pessoas que não foram vacinadas ainda. Perfeito, professor. Olha só, existe em outros países, o Brasil, por exemplo, tem já uma ordem, né, do grupo prioritário para receber a vacina. Em outros países, me parece que a Tailândia também está dessa forma, inverteu essa ordem, vai começar imunizando primeiro os mais novos e depois os mais velhos, né? Qual que é a opinião do senhor? Qual que seria a melhor forma de iniciar a vacinação? Pelo grupo prioritário, né, colocando no grupo prioritário os mais velhos, mais idosos, ou os mais novos, na opinião do senhor? Eu creio que a situação que a gente tem no Brasil e em países da Europa, dos Estados Unidos, de manter a prioritário como primeiro é ideal, porque é a população que mais sofre com a doença, tá? Então, você pode manter, você já imuniza essas pessoas, tenha certeza que eles estão imunizados, e aí pode até tentar começar a voltar ao normal com o resto da população, mas não estou falando que é uma hipótese, não estou afirmando nada, porque o resto da população desenvolve normalmente quadros leves, não desenvolve quadros graves, quadros de internação. Mas, não afirmando nada, nem confirmando nada, eu creio que manter o protocolo de imunizar os grupos prioritários, agentes de saúde e os grupos prioritários primeiros, é o ideal para você montar uma resposta mais rápida de segurança para o sistema de saúde. O que é grave são os grupos prioritários, que levam ao problema de estar com 92%, 95% das UTIs ocupadas, é o grupo prioritário. Então, você já elimina a chance desse grupo chegar na UTI. Então, acho que manter o protocolo que está sendo feito é o ideal. Doutor Caio César, na Noruega, 23 idosos morreram após serem vacinados com a vacina da Pfizer. A própria Noruega, a autoridade sanitária norueguesa, diz que não há nenhum vínculo. O senhor, como imunologista, qual que é a avaliação do senhor nesse fato específico? Pode ter sido um efeito colateral da vacina da Pfizer ou pode ser por velhice? Mas lembro que foram 23 idosos que faleceram após serem vacinados com a vacina da Pfizer. Sim,
a gente tem que contar todos eles, tem que fazer análise, então eles têm lá o resultado, tem até no protocolo na bula da Coronavac, da AstraZeneca, tem todo o acompanhamento que você tem que fazer. O que acontece? Como eu falei lá atrás, muitas pessoas têm reação contra os componentes da vacina, contra o adjuvante que eles falam. O vírus, como ele está inativado, ou como é só um pedaço do vírus que não monta a resposta, o organismo não faria nada. Então você precisa colocar esse adjuvante que leva o organismo a montar uma resposta, ele causa uma infecção, uma reação dentro do organismo. Tá? Então, algumas pessoas têm alergia a esses componentes, algumas pessoas produzem uma reação mais grave a esses componentes. Então, as reações são a esses componentes que poderia ter tido para uma outra vacina qualquer, poderia também gerar esse resultado. Tá, mas eles têm os dados do protocolo, qual que foi, eles têm as análises que foram feitas, e se eles afirmam que não tem relação, é porque não tem relação, provavelmente um dos grupos que ainda tem que ser melhor estudado é o grupo de imunodeficientes, tá? Pessoas que têm dificuldade em montar resposta, então pode ser que algum desses idosos já teria algum problema de resposta imune, e aí pode ter gerado uma resposta pelos adjuvantes e ter feito esses casos de óbito, tá? Mas, lembrando que são muito poucos, não desfazendo, mas são muito poucos no benefício e na quantidade de pessoas que foram vacinadas. Provavelmente, esses casos não têm relação mesmo à vacinação, foram mais questões fisiológicas individuais de cada pessoa. Professor, obrigado pela sua entrevista, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, mesmo que virtual, né? 98 hoje conta com essa tecnologia virtual, né? Como os grandes meios de comunicação no nosso país. Eu agradeço mais uma vez ao senhor e deixo espaço para uma informação adicional, caso o senhor queira acrescentar algo mais em nossa entrevista. Não, eu que agradeço poder, novamente falar, né, poder explicar, poder trazer informação para a população, desmistificar algumas coisas que estão aparecendo, não vai gerar nada de contrário, não vai ter problema, a vacina foi feita análise, foi feito estudo, ela é segura, então não mas algumas fake news têm saído, vai girar, vai virar, vai transformar, você vai virar outra coisa, isso não existe, tá? Então, as pessoas podem confiar na análise, os cientistas fizeram o estudo correto, todas as análises foram feitas, a Anvisa fez todos os estudos, até foi que o pessoal falou, está demorando muito, a Anvisa já saiu, já está vacinando, a Anvisa fez todos os protocolos de segurança que ela segue com todos os outros imunobiológicos, todos os outros medicamentos que são feitos, são produzidos, seguem o mesmo protocolo, então ela seguiu à risca o protocolo, até ter certeza que tem segurança, que é eficaz, que não vai gerar nenhum problema. Então, a vacina é eficaz, é segura, e as pessoas têm que vacinar, e, mais do que vacinar, o protocolo de higienização, o protocolo de segurança sanitária, ainda é a melhor forma de prevenir a infecção por coronavírus. Então, não é para pensar, já tem a vacina, está tudo bem, já vacinei, está tudo liberado. Não é para fazer isso, é para seguir o protocolo. Tá? Novamente, agradecer vocês o espaço para poder falar, explicar, e estamos disponíveis, porque uma próxima vez, se precisar, a gente tenta explicar aí o que for. 8h28, mais uma vez agradecer ao professor doutor Caio César, e também dizer que o meu papel de jornalista, de radialista, me leva a questionar a respeito de perguntas que normalmente o público leigo não faria. Uma delas, sem dúvida alguma, é questionar a respeito da eficácia, estava na nossa pauta, né, Alain Marcelli, a eficácia da vacina. Isso para que possa ter uma autoridade, como é o professor doutor Caio César, explicando aos ouvintes e internautas. E um internauta, um ouvinte, o Jorge, está dizendo que eu sou bolsonarista, que eu estou duvidando da eficácia. Jorge, eu respeito o seu comentário, mas discordo
dele, exatamente porque o nosso papel aqui é questionar e vocês se informarem e formarem as suas opiniões.